Olá, vou te contar a história de um cantor brasileiro considerado ter uma das mais belas vozes do mundo. O seu nome é Nelson Gonçalves. Vou te contar tudo, desde a sua infância, sua carreira até a sua morte. Aqui me tem de regresso, suplicando de perto a minha nova inscrição. E se você gostaria de saber tudo sobre Nelson Gonçalves, dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho para que o YouTube possa lhe enviar vídeos legais como esse. Combinado? Então, bora pro vídeo! Nelson Gonçalves, nome artístico de Antônio Gonçalves Sobral, nasceu em Santana do Livramento, no estado do Rio Grande do Sul, no dia 21 de junho de 1919. Foi um cantor e compositor brasileiro, o segundo maior vendedor de disco da história musical do Brasil, com mais de 80 milhões de cópias vendidas. Nelson é filho de dois imigrantes portugueses, Manuel Gonçalves Sobral e Libânia de Jesus. Em 1926, Nelson Gonçalves, ainda criança, mudou-se com seus pais para São Paulo, mais precisamente para uma casa na rua Almirante Barroso, no bairro do Brás. Pensando em ganhar mais dinheiro e seguir uma profissão, Nelson se inscreveu em concursos de luta e venceu, tornando-se lutador de boxe na categoria peso médio, recebendo aos 16 anos de idade o título de campeão paulista de luta. Carreira musical. Sua carreira musical começou a se desenhar com as apresentações ao lado de seu pai e ganhou certo impulso quando o irmão mais velho abriu um bar-restaurante na esquina da Avenida São João com a Alameda Notman, onde a família Gonçalves e outros representantes da música portuguesa no Brasil se apresentavam. Mesmo com o apelido de Metralha por causa da gagueira, tomou coragem e não se deixou levar pelos preconceitos e decidiu ser cantor, após deixar os ringues de luta. Em uma de suas primeiras bandas, teve como baterista Joaquim Silva Torres. Foi reprovado 2 vezes no programa de calouro de Aurélio Campos. Finalmente foi admitido na rádio PRA5, mas dispensado logo depois, passando a trabalhar como pedreiro. Por intermédio da família de Elvira, sua primeira esposa, foi apresentado à cantora Sônia Carvalho, que lhe sugeriu o nome artístico de Nelson Gonçalves e lhe entregou uma carta de recomendação para a Rádio São Paulo. Lá, Nelson fez um teste com o maestro Gabriel Migliori e conseguiu um contrato de R$300 mil por mês. Ficou desempregado após o nascimento do filho e, após alguns dias procurando trabalho, começou a trabalhar como garçom no bar de seu irmão, onde ganhava R$65 mil por mês. Mudança para o Rio e primeiras gravações. Em 1941, em busca de uma vida melhor, partiu com a esposa e os filhos para o Rio de Janeiro, onde trilhou mais uma vez o caminho dos programas de calouros, apresentando-se em diversas emissoras. Foi reprovado novamente, na maioria deles, inclusive no programa de Ari Barroso, que o aconselhou a desistir e voltar para os ringues. Mesmo muito desolado, não desistiria facilmente do seu sonho de ser cantor. Nelson chegou a dormir nas pedras do quebra-mar da Praia do Flamengo, em alguns momentos pela falta de dinheiro. Em 2 semanas, decidiu voltar a São Paulo. Voltou a atender no bar do irmão e tentava a sorte cantando em outras boates e clubes do bairro. Um dia, os compositores Orlando Monello e Oswaldo França lhe ofereceram 2 composições deles. Se eu pudesse um dia e Os Anos Carregam, para que ele gravasse um acetato na Rádio Record
que seria oferecido a Vicente Casseri, dono de uma loja de discos da RCA Victor em São Paulo. Se gostasse das músicas, ele recomendaria Nelson à gravadora e compraria 500 cópias para sua loja, o que acabou se concretizando. Enquanto isso, nas horas vagas, começou a cantar por conta própria em bares, conseguindo gorjetas. Voltou a tentar se apresentar em programas de calouro, sendo enfim aprovado. Foi convidado para gravar um disco de 78 rotações, que foi bem recebido pelo público. Nelson voltou ao Rio para conversar com diretores da gravadora RCA Victor. Sua gagueira causou má impressão, mas Benedito Lacerda preparou um teste para ele e ficou muito impressionado com o desempenho do jovem. Assim, Nelson entrou em estúdio em 4 de agosto de 1941 para gravar seus 2 primeiros discos. No mês seguinte, por intermédio de Carlos Galhardo, Nelson foi contratado pela Rádio Marink Veig a R$600 mil por mês, R$100 por disco vendido, iniciando uma carreira de ídolo do rádio das décadas de 40 e 50, da escola dos grandes discípulos de Orlando Silva e Francisco Alves. Aclamado pela crítica, Nelson lançou outros 2 discos em 1941. O cantor se estabeleceu como nome de sucesso na música brasileira, sendo requisitado em boates, rádios e turnês. Em 1942, gravou 20 músicas distribuídas em 10 discos. Alguns de seus grandes sucessos dos anos 40 foram Maria Bethânia, de Capiba, Normalista, de Benedito Lacerda e Davi Nasser, Caminhemos, de Erivelto Martins, Renúncia, de Roberto Martins e Mário Rossi, e muitos outros. Maiores ainda foram os êxitos na década de 50, que inclui as músicas Última Serenata, de Adelino Moreira e Sebastião Santana, Meu Vício é Você, e a emblemática A Volta do Boêmio, ambas de Adelino Moreira. Na década de 50, além de shows em todo o Brasil, chegou a se apresentar em países como Uruguai, Argentina e Estados Unidos, no rádio City Musical Hall. Após essa última apresentação, Frank Sinatra lhe disse: "Sua voz é uma das melhores vozes que eu ouvi até hoje." Mesmo com problemas com drogas, continuou gravando normalmente nos anos 70, 80 e 90, continuando a ser recordista nacional de venda de discos. Além dos eternos antigos sucessos, Nelson Gonçalves sempre se manteve atento a novos compositores. Ganhador de um prêmio MIPER da RCA Victor, dado aos que permanecem muito tempo na gravadora, sendo somente Elvis Presley o outro agraciado. Durante sua carreira, gravou mais de 2.000 canções, 183 discos em 78 RPM, 128 álbuns, vendeu cerca de 75 milhões de discos, ganhou 38 discos de ouro e 20 de platina. Vida pessoal, casamento e outros relacionamentos. Em 1939, aos 20 anos, casou-se com a sua noiva Elvira Mola, paulistana de família de operários, descendentes de italianos. Com ela teve um casal de filhos, Marilene Mola Gonçalves e Nelson Antônio Mola Gonçalves. No final dos anos 40, o casamento estava abalado e ela se mudou para São Paulo. Em 1952, conheceu a cantora Lurdinha Bittencourt, com quem teve uma conturbada relação que se encerraria em 1959 por conta de seu vício em drogas. Nelson experimentou cocaína em 1956, ao retornar de uma turnê em Minas Gerais, que o deixou exausto.
um conhecido lhe ofereceu a droga e Nelson se rendeu à sensação de euforia que o pó causava. De 1958 a 1966, sua vida desandou. Lourdinha o deixou e o cantor ouvia comentários maliciosos durante suas apresentações. A imprensa sensacionalista que descobrira o seu vício por meio de Lourdinha explorava ao máximo a desgraça do cantor, encontrando mais lenha para a fogueira. No dia em que ele agrediu uma amante sua, a bailarina Nancy Montes. Em 1964, mudou-se para São Paulo com a nova companheira Maria Luísa e os filhos Ricardo e Jaime. Lá foi preso em flagrante em 8 de maio de 1966. No momento da prisão, é agredido verbalmente e fisicamente pelos policiais, que também vandalizaram sua casa, quebrando vários objetos por porte de drogas, e passou um mês na casa de detenção, o que lhe trouxe problemas pessoais e profissionais. Por todo esse tempo, sua esposa o visitou no presídio e juntava economias dela e do marido, que pagavam seu tratamento e seu advogado. Após esse período, foi a julgamento e provou sua inocência. Segundo ele, um traficante de quem parou de comprar o denunciara como retaliação, informando à polícia que Nelson mantinha 1 quilo de cocaína em casa para fins de tráfico. Após sair da cadeia, internou-se numa casa de saúde e depois enfrentou 4 meses de abstinência em casa, isolado em seu quarto. Em 1973, conseguiu abandonar de vez seu vício, sempre com o apoio de sua mulher e de seus filhos. Totalmente recuperado, retomou sua carreira. Morte. Nelson deixou a cocaína, mas não o cigarro, que afetou seu sistema respiratório e lhe causou 2 infartes, o último definitivo. Morreu em 18 de abril de 1998, decorrência de um infarto agudo do miocárdio, no apartamento de sua filha Marilene, no Rio de Janeiro, enquanto a visitava. Nelson Gonçalves encontra-se sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Essa foi a história do cantor Nelson Gonçalves. E se você gostou do vídeo, deixe um like, se inscreva no canal, ative o sininho para que o YouTube possa lhe enviar vídeos legais como esse. Grande abraço, juízo, fiquem na paz, porque eu fui!